Vamos procurando uma respiração profunda que tranquiliza, que acalma todo o nosso ser. Vamos assim, nos deixando receber o abraço fraterno de nossos anjos guardiões, amigos espirituais, que com muito carinho caminham conosco no dia de hoje, nos intuíram para estarmos aqui, nesta casa de luz, nessa casa de amor, para recebermos as bênçãos de Jesus, para que possamos compreender um pouco mais o seu Evangelho. E assim, juntos, um só coração, um só sentimento, nós vamos mentalizando Jesus, o meio Rabi da Galileia, nosso amigo, nosso irmão, que com muito carinho adentra esse salão, envolvendo a cada um de nós em seu abraço amoroso, nos aconchegando ao seu coração. E a Ele nós dizemos: Jesus, gratidão, Senhor, por todas as bênçãos que nos concedes, por nos permitir estarmos aqui, nessa casa de amor, buscando conhecer os seus ensinamentos do teu Evangelho. Agradecidos, queremos te pedir, Senhor, nos auxilie a que possamos compreender, nos auxilie a que possamos colocar em nosso dia a dia, a que possamos vivenciar os seus ensinamentos. Nos ensine, Senhor, a amar, a perdoar, a seguir os teus passos de amor e de luz. Jesus, Mestre querido, permaneça em nossos corações. Amigos espirituais, possamos continuar com os nossos corações sempre unidos. E assim, unidos num só coração, aconchegados ao coração de Jesus, vamos aconchegando com muito carinho o coração do nosso amigo Marcelo, que dará para nós os ensinamentos da noite de hoje. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos espirituais, hoje e sempre. Graças a Deus. Marcelo, é com você. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos acompanhando também pelas redes sociais, né? A gente não pode mais esquecer deles, né? Às vezes a gente vai dar boa noite e fala só boa noite para quem está aqui e acaba esquecendo quem está online, né? Então, que todos possamos nos sentir abraçados aí por toda a equipe espiritual e abraçados por esse nosso irmão maior, Jesus, que só da gente estar aqui pertinho, ele já parece que está abraçando a gente, né? E para a gente começar o nosso encontro, pessoal, como sempre, né, fazer um barulhinho, eu escolhi uma música hoje porque a gente tem visto que o nosso mundo, nossa convivência, as pessoas estão sempre cercadas de muita tristeza, de muito pessimismo, né? Achando que nada vai dar certo, que o mundo é muito cruel. E realmente a gente vê muita coisa triste nesse mundo, né? Muita maldade, mas a gente precisa ter um outro olhar sobre tudo isso, né? E essa música, ela se chama Além da Noite, é de autoria de João Cabete, que é um dos maiores compositores espíritas que a gente conhece, né? Ele tem mais de 100 canções aí, uma mais bonita que a outra, e canções que são verdadeiras preces, né? E essa música, ela, na minha opinião, ela tem um recado muito importante para a gente e diz assim: por que dizer que a vida é triste, que o mundo é mera fantasia, felicidade não existe e que o amor
amargura e maldizendo o amor de Deus, porque chorar só desventura, se existe luz nos olhos teus. A vida é bela, minha amiga, porque viver em solidão, se brilha o sol em seu caminho, faça feliz seu coração, semeando amor onde há espinhos, até a dor sabe sorrir, e a ave presa vive a cantar, porque você não vê florir estrelas mil junto ao mar. A vida é bela, minha amiga, o entardecer em multicores deixa a saudade no horizonte, entre os espinhos nascem flores, e entre amores murmura a fonte. Além da noite o sol desponta, e a natureza se enternece. O amor de Deus é amor sem conta, embala o mundo em doce prece. A vida é bela, minha amiga, a vida é bela, minha amiga. E é mesmo, né, gente? Às vezes a gente que não percebe que a vida é tão bela, né? Mas ela nos dá tudo de bom. É só a gente saber olhar por um outro ângulo, né? Que às vezes a gente não está muito acostumado. Mas hoje a gente vai dar sequência então ao estudo do livro Fonte Viva, né? Um livro de mensagens que é psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a mensagem número 26, que tem o título Obreiro Sem Fé. E essa mensagem, como sempre, começa com um recadinho, uma orientação que está no Evangelho. E nesse caso é uma que foi dita por Jesus, que está registrada no Evangelho de Tiago, que é quando Jesus fala para a gente assim: e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então a gente vai aqui aos poucos, né, fazendo parte por parte dessa mensagem, para a gente tentar entender o que o Emmanuel está querendo nos ensinar com isso. E ele começa dizendo assim, que em todos os lugares nós vemos o obreiro sem fé espalhando inquietação e desânimo. Gente, isso é muito comum em todas as instituições religiosas, em todas as doutrinas, mas não só no ambiente espiritual, no ambiente religioso. A gente vê isso no ambiente de trabalho, na convivência que a gente tem com os nossos familiares, com os nossos amigos. O obreiro sem fé é aquele que está sempre procurando algum erro na organização das atividades, na forma como os trabalhos são conduzidos, está sempre procurando algum erro nos colegas que estão envolvidos com ele naquela tarefa, naquela atividade. E ele ainda fica tentando esconder a sua falta de fé, achando que esse é o certo. Mas, na verdade, muitas vezes ele mesmo não percebe essa sua falta de fé. Aí o Emmanuel continua dizendo, né, que esse obreiro sem fé
ele se devota a um determinado empreendimento de caridade e, de uma hora para outra, ele abandona, né? Sempre dizendo: para que eu vou fazer isso? O mundo não presta. Ele se compromete a alguns deveres e ele mesmo, sem mostrar nenhuma persistência, ele se demite, né? Ele abandona esse dever, né? Alegando que ele não nasceu para esse servilismo desonroso. Tá? Então, o Emmanuel está se referindo aqui àquele cara que não encontra satisfação em seguir os passos de Jesus. Ele está sempre se escondendo dessas tarefas, usando como pretexto o erro dos outros, né? O que mostra que ele ainda não está pronto para servir. Ele está sempre alegando que ele não nasceu para servir, né? Isso porque, na verdade, ele quer mesmo apenas ser servido, né? E a gente vê muitos exemplos disso. Pegando aqui no nosso meio espírita, né, a gente vê muitas pessoas reclamando das tarefas que fazem, né? Se a gente pegar, por exemplo, a mediunidade, né, muita gente diz que se sente incomodado com a mediunidade, que não pediu para ter mediunidade. E isso abrange todas as tarefas, né? Ficam sempre reclamando, colocando algum defeito nas tarefas que são executadas na casa espírita. Só que essas tarefas, elas não podem ser encaradas como uma obrigação, como um sacrifício. Essas tarefas, elas precisam ser encaradas como uma oportunidade que esse mesmo indivíduo que está reclamando, esse mesmo indivíduo aceitou e muitas vezes pediu quando ele estava fazendo o seu planejamento reencarnatório. Isso com o objetivo de poder resgatar os seus débitos, de poder diminuir pelo menos um pouco as suas próprias imperfeições, né? A gente não sabe, né, qual foi o acordo que nós fizemos lá no plano espiritual quando a gente estava prestes a reencarnar. Geralmente, algumas tarefas dessas que estão sob a nossa responsabilidade, a gente quase que implorou para que elas fizessem parte da nossa jornada. Só que quando a gente chega aqui no plano material, como a gente tem esse véu de esquecimento, a gente acha que isso é um peso, né, que a gente não vai conseguir aguentar. E continuamos reclamando, continuamos ali, né, com aquelas lamúrias. Aí o Emmanuel continua dizendo que esse obreiro sem fé, ele se aproxima da fé religiosa para desfrutar os seus benefícios. Mas logo depois ele coloca isso tudo no esquecimento, dizendo que, imagina, tudo isso é mentira, tudo isso é complicação. Se ele é convidado a uma posição de evidência, ele fala que ele não merece, que ele não é digno daquilo. Se ele é convocado a um testemunho de humildade, ele fica meio revoltado, né, dizendo: quem é que está me ofendendo assim? E vai passando de situação em situação, né, sempre com muita indisciplina, sempre com muita lamúria, né, se sentindo perseguido, se sentindo desconsiderado. Isso faz a gente lembrar daquela outra lição que fala, né, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O problema é que a gente aqui ainda está muito distante dessa verdade. A gente deixa de lado todas as informações valiosas sobre as verdades que Jesus revelou e que são colocadas na nossa frente pelo Espiritismo de uma forma muito simples, de uma forma muito objetiva. Nós ainda temos esse véu do esquecimento, que é muito útil para nós, né? Para que a gente não lembre algumas coisas que não convém lembrar por enquanto, né? Mas apesar da doutrina espírita mostrar para a gente quais são os nossos deveres, quase sempre a gente deixa essas verdades de lado. E continuamos nesse caminho com esse hábito de reclamar, com esse hábito de se sentir ofendido, né? Sempre com muita falta de disciplina, né?
Depois o Emmanuel continua dizendo que em toda parte, o obreiro sem fé é o trabalhador que não termina o serviço pelo qual ele se responsabilizou. Ou é o aluno que estuda continuadamente sem jamais aprender a lição. Aí o Emmanuel traz uma junção de dois ensinamentos muito importantes. Ele fala assim: não te concentres na fé sem obras, que constitui embriaguez perigosa da alma. Todavia, não te consagres à ação sem fé no poder divino e no teu próprio esforço. Então a gente aprende que o verdadeiro cristão ele se reconhece pelas suas obras. É o que ele está dizendo aqui. Não te concentres na fé sem obras. Mas ao mesmo tempo, essas obras precisam ser executadas com fé, com boa vontade, com coração. Então não adianta nada, por exemplo, como foi citado aqui, a tarefa de distribuir o café da manhã para as pessoas de rua, ou levar um alimento, né, para esse pessoal, moradores de rua. Então eu chego aqui, eu me proponho a participar dessa tarefa. Logo que eu chego, eu já pergunto: onde é que nós vamos hoje distribuir sopa para os necessitados? Ah, vamos lá na Cracolândia. Ai meu Deus, na Cracolândia? Mas que lugar horrível! Né? O que foi colocado aqui? Ah, foi colocado uma sopa. Mas sopa? Meu Deus do céu! Tá bom, vamos lá. Quantas pessoas vai no mesmo carro que eu? Ah, nós temos que ir em 5 porque temos pouco carro. Ai, mas eu tenho que ir apertado nesse carro, desse jeito. Não dá, gente. Enfim. Então, muitas vezes a gente está numa atividade, a gente está numa tarefa, só para a gente mostrar para os outros que nós estamos ali engajados nos projetos da instituição. Só que os nossos pensamentos, as nossas ações, elas estão focadas em outras coisas. A gente não está se entregando naquela tarefa verdadeiramente. Não estamos fazendo dessa tarefa uma prioridade. É o exemplo que o Emmanuel coloca aqui. É como aquele aluno que vai todo santo dia para a escola, mas só por obrigação. Só que ele não se dedica aos estudos. Na caderneta dele não tem uma falta sequer, mas as notas dele são péssimas. Então essa postura é que mostra a ação sem a fé, sem a verdadeira dedicação, né? Sem aquele olhar fraterno. Aí, seguindo adiante, o Emmanuel fala: o servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e as glórias do universo pertencem a Deus. Em vista disso, passa no mundo sob a luz do entusiasmo e da ação do bem incessante, completando as pequenas e grandes tarefas que lhe competem, sem se enamorar de si mesmo na vaidade e sem se escravizar às criações de que ele será instrumento. Isso está querendo dizer o quê? Que o verdadeiro trabalho no bem vem das atitudes, das boas atitudes. E como sempre, o maior exemplo disso é o próprio Jesus. Jesus, mesmo com todas as acusações, com as calúnias, com todas as ingratidões, né? Todas as injúrias que ele recebeu, jamais ele deixou de prestar socorro para aquelas pessoas que iam procurar ele. E ele sempre fez isso com boa vontade, com bom coração, praticando e exemplificando a verdadeira fé. E ele ainda nunca se incomodou com as reclamações e com os melindres, né, daqueles que estavam com ele, como seus discípulos, ajudando ele. E olha que tinha muito discípulo de Jesus que era bem melindroso, mas mesmo assim ele seguiu em frente. Então é assim que a gente precisa se dedicar a essas obras que chegam para a gente. Mesmo que para isso, de vez em quando, a gente tenha que abrir mão de alguns prazeres materiais que estão aí o tempo todo nos convidando e nos seduzindo. Né? E aí o Emmanuel ele termina dizendo assim: revelemos a nossa fé através das nossas obras da felicidade comum, e o Senhor
conferirá à nossa vida o indefinível acréscimo de amor, de sabedoria, de beleza e de poder. Nesse final da mensagem, o Emmanuel, ele mostra para a gente quais são os presentes que a gente vai receber quando a gente se dedica realmente com fé nessas obras. Esse presente é o acréscimo do amor, da sabedoria, da beleza e do poder. Beleza e poder que nesse contexto não tem nada a ver com aquela beleza e poder que a gente conhece no mundo material. É a beleza e poder no aspecto material, espiritual e moral. Né? Não se trata de beleza física, de um poder sobre alguém ou sobre alguma coisa. Então, resumindo tudo, gente, é atitude. Essa é a palavra mágica para o nosso despertar, para que a gente possa trabalhar junto com Jesus, né, nessa jornada nossa como espíritos imortais, né? E é nesse caminho que a gente vai entender que todo bom exemplo de fé é o que a gente precisa para progredir, né? É o que a gente precisa para acordar, para quando chegar a nossa hora, já junto com a espiritualidade maior e junto com Jesus, que a gente seja merecedor desse acréscimo de amor, de sabedoria, de beleza e de poder. Agora, gente, vem um ponto muito importante desse ensinamento. Entre nós, quem será o obreiro sem fé? Esse é um grande cuidado que a gente precisa ter. Porque apontar o dedo e indicar quem é o obreiro sem fé é muito fácil. É muito mais fácil, é muito mais cômodo acusar o outro do que se reconhecer como um obreiro sem fé. Então, eu posso chegar aqui para vocês e me propor alguma atividade, uma tarefa, de forma voluntária, com muito entusiasmo, com muita alegria, né? Com muita empolgação. E quem me vê fazendo isso, vai achar que eu vou transformar o mundo. Só que no primeiro probleminha, no primeiro tropeço, ou depois de uma simples crítica, eu largo tudo de lado, né? E acho que eu me enganei. Acho que ali não era o meu lugar, que aquelas pessoas que estavam comigo naquela tarefa são todos falsos. Imagina, como que eu vou trabalhar voluntariamente, sem receber nada, num ambiente tão poluído como esse? Não, eu sou um ser humano, gente. Eu não esperava por isso. Assim não dá. Mas aí, analisando friamente, sinceramente, será que eu estava nessa tarefa realmente com vontade de servir? Ou eu só queria o brilho dos holofotes, os aplausos, os elogios, né? Nossa, olha lá como o Marcelo é bonzinho, como ele é caridoso, ele é muito dedicado. Então, antes de eu ficar julgando e apontando o erro do outro, eu tenho que analisar como é que eu estou me comportando na minha obra. Eu tenho que dar um bom exemplo, independente do que o outro faça ou deixe de fazer. O fato do outro não cumprir com o seu dever não justifica que eu não cumpra com o meu dever. Tem um ditado que fala, né, que as palavras movem, mas os exemplos arrastam. Então eu não tenho que ficar com essa de que eu estou indignado, eu estou cansado, porque o exercício do amor verdadeiro não cansa o coração. Se eu estou me sentindo cansado, desanimado, se eu estou desiludido com a ingratidão e com a incompreensão dos outros, com certeza não é o amor que está causando isso. O causador dessas sensações são as parcelas de sombra que eu ainda trago no meu coração. São sentimentos que têm origem no meu orgulho ferido, no meu amor próprio exagerado, na minha vaidade, no meu orgulho. É isso que está me cansando. O mal, ele enfraquece o espírito, mas a prática do bem, pelo contrário, revigora sempre. Então, quando chegar esse cansaço,
não vamos atribuir isso ao nosso esforço do bem. O que causa cansaço não é a ingratidão nem a incompreensão dos outros. Porque se a gente estiver fazendo o bem puro, o bem de coração, com fé verdadeira, tudo isso vai ser superado. Porque com essa prática do bem, nós vamos encontrar satisfação e felicidade em tudo que a gente está fazendo. E essa satisfação, essa felicidade, ninguém consegue roubar da gente. Quando o bem verdadeiro, quando o bem puro, legítimo, pulsa e vibra dentro do meu coração, por mais que o meu corpo físico se canse, eu vou lá dar uma descansadinha, fazer um breve repouso, e eu já vou estar recuperado, já vou estar disposto, eu vou estar pronto para uma outra tarefa do bem, exercida com bastante fé. Porque mentalmente, espiritualmente, eu não estava cansado. Agora, se eu não tiver essa disposição, se eu não tiver essa vontade, se eu não tiver essa fé de praticar o bem, mesmo não fazendo quase nada, eu vou estar ali sempre cansado. Eu sempre vou ter aquela impressão de que os outros são ingratos, que aquela tarefa não está sendo produtiva, não está sendo bem organizada. Então esse cansaço espiritual, ele chega para a gente como um sinal de alerta, né? Mostrando a necessidade de uma mudança de conceitos. O desânimo, a falta de fé, eles são como se fosse uma desconexão consigo mesmo. Uma desconexão com esse ser imortal que nós somos e que tira a nossa vitalidade. E a prática do bem com a fé é a força para a gente conquistar ou para a gente recuperar essa vitalidade quando a gente perde. Então, só reforçando, tem nesse trecho aqui onde o Emmanuel ele fala claramente: não te concentres na fé sem obras, que constitui embriaguez perigosa da alma. Todavia, não te concentres na ação sem fé, no poder divino e no teu próprio esforço. O obreiro de fé é aquele que não desiste, é aquele que persiste, que persevera. Ele não desiste nunca, mas ele realiza sempre. Porque ele compreende que ele é um voluntário do bem, ele é um voluntário do Cristo. Ele não é um voluntário da casa ou da causa. Vamos imaginar, se Jesus, que é o maior obreiro do bem, que é o maior voluntário que a gente tem notícia, imagine se ele tivesse desistido das suas tarefas, se ele tivesse desistido de nós. Como é que a gente estaria hoje? Onde nós estaríamos? Então, esse obreiro de fé é aquele que trabalha para o bem de todos, sem orgulho, sem vaidade, sem ficar esperando nenhuma retribuição, nenhuma recompensa. É aquele que compreende que servir o outro por servir apenas já é uma grande honra, mas é também uma obrigação de cada um de nós. Isso reforça também aquela frase bem conhecida que a gente pode dizer que é o lema da doutrina espírita, né? Que fora da caridade não há salvação. Se a gente não tivesse instituições como essa aqui para praticar esse bem com boa vontade, com fé, hoje esse mundo que a gente acha que está tão triste, que está tão cheio de maldade, ele seria muito pior. Se não fossem os obreiros de fé das casas espíritas e também de outras instituições religiosas, é claro, né? O nosso mundo ainda estaria muito mais longe de poder alcançar esse estágio de mundo de regeneração. Talvez a gente ainda estivesse no estágio de mundo primitivo. Né? Então, vamos fazer o que Jesus nos ensinou: praticar o bem com fé, com boa vontade, com um coração verdadeiro. E vamos, como diz essa música,
Se a gente estiver meio triste, estiver meio desconsolado, vamos aproveitar que nós estamos nesse ambiente de luz e vamos deixar essa luz do céu entrar no nosso coração. Porque às vezes a gente está precisando de iluminar um pouquinho o nosso coração. Então, deixa a luz do céu entrar. Tu anseias, eu bem sei, por salvação. Tens desejo de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. 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 Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar. Para as trevas o pecado dissipar. Teu caminho e coração iluminar e deixa a luz do céu entrar. 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 Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Que alegria andar ao brilho dessa luz, vida eterna e paz no coração produz. Ó, aceita agora o Salvador Jesus e deixa a luz do céu entrar. 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 Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. É isso, gente. Muito obrigado a todos. Que a gente possa retornar em segurança nos nossos lares e logo, logo se rever novamente aqui. Beijão no coração de todos. Obrigado, viu, gente? Valeu. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amores, obrigado, Senhor, pelo que temos, pelo que somos, pelo dom de nossas vidas, por essas bênçãos de amor que recebemos na noite de hoje, pois esses ensinamentos
ficava no fundo de nossos corações. Agradecido, Senhor, queremos te entregar nossas vibrações de muito amor, a que possas acalentar, fortalecer a cada coração, que possas aliviar a dor dos corações sofredores, sabendo que somente o amor tudo pode, tudo sofre. E, Senhor, queremos te pedir por nós mesmos, nos auxilie, a que possamos ser a cada dia de nossas vidas instrumentos vivos e operosos da paz, do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com os teus desígnios. Pai amado, nos leve direito nos nossos lares e, Senhor, permita que possamos estar aqui na próxima semana, participando mais uma vez deste banquete de Deus. Obrigada, Pai amado. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos, anjos guardiões, hoje, agora e sempre. Graças